Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o professor Diego Ribas e bem-vindos a mais uma aula de instalações elétricas. Hoje nós vamos falar de recebimento da energia elétrica. Na aula passada, nós vimos qual foi a abrangência da ABNT NBR 5410, nós vimos quais foram as grandezas utilizadas em instalação elétrica, com uma atenção especial para a potência, e nós vimos a previsão de carga para uma instalação residencial. Então, hoje, o objetivo da aula é compreender como a energia elétrica adentra dentro da nossa instalação, dentro da edificação. Então, o que é que será abordado? Os tipos de fornecimento de energia elétrica e os esquemas de aterramento para essa instalação elétrica. Antes de começar a nossa aula, nós temos que entender o seguinte. A concessionária ela vai entregar essa energia de duas maneiras. Em média tensão, chamada de tensão primária, ou em tensão secundária, ou seja, baixa tensão. Então, em tensão primária, a gente precisa abaixar essa média tensão para baixa tensão, que é a tensão que é utilizada nos pontos de utilização. Então, essa transformação de média tensão para baixa tensão é de responsabilidade da edificação. A edificação precisa ter um transformador de tensão. Já em tensão secundária, não precisa, é a própria concessionária que já baixa essa tensão para a gente. Então, quando a edificação tem uma carga muito alta, a energia é entregue em tensão primária. Quando tiver uma carga menor, ela é entregue em tensão secundária. Vamos seguindo. Então, nós vamos focar aqui o nosso estudo em baixa tensão, certo? Então, essa energia em baixa tensão ela pode ser entregue de três formas: monofásica, bifásica ou trifásica. A monofásica ela é feita a dois condutores, um fase e um neutro. Bifásica a três condutores, duas fases e um neutro. E trifásica, 4 condutores, 3 fases e um neutro. Só que a gente tem que entender o seguinte, a gente tem que entender o conceito de tensão de linha e tensão de fase. E isso é muito fácil. Tensão de linha é a tensão entre a fase e o neutro. E a tensão de fase é a tensão entre uma fase e uma outra fase diferente. Certo? Então, o valor da tensão de linha ela vai depender da região onde essa instalação está. Em nosso território, as tensões de linha podem ser 127 ou 220 volts. E o valor da tensão de fase é a tensão de linha multiplicado por raiz de 3. Se você pegar 127 multiplicar por raiz de 3, você vai ver que vai dar muito próximo de 220. E se multiplicar 220 por raiz de 3, vai dar um valor muito próximo de 380. Então, nós temos os seguintes esquemas. Monofásico, se o sistema é monofásico, ela tem uma fase e tem um neutro. Então, só é possível obter a tensão de linha. Então, em nosso território, só é possível obter tensões de 127 ou 220 dentro daquela instalação. Na tensão bifásica, já é diferente. É possível obter 127 volts e 220 ou 220 e 380. Se a tensão de linha for 127 volts, a tensão de fase vai ser 220. Se a tensão de linha for 220 volts, a tensão de fase vai ser 380. Para instalações trifásicas, é a mesma coisa. O fato de ter 3 fases não significa que eu vou ter tensão entre as 3 fases. A tensão é sempre obtida entre 2 fases diferentes, nunca 3. Então, gente, um flashcard, um exercíciozinho rápido para vocês aqui. Em uma determinada região, a tensão de linha é 220 volts. Quais possíveis tensões podemos ter em uma residência com instalação monofásica nessa região? Então, vamos interpretar a questão. A tensão de linha é 220. A tensão de linha é feita entre fase e fase. Então, a tensão de fase só pode ser 127. Como essa residência, a instalação é monofásica, a única tensão possível de ser obtida é 127 e apenas 127 volts. Olá! Se você chegou até aqui é porque você está gostando da aula. Então, que tal um super desconto exclusivo para você aproveitar o curso completo? Copie o cupom de desconto que está aparecendo na sua tela e utilize-o no ato da compra. O link do produto está na descrição do vídeo. Até mais! Para os esquemas de aterramento, a gente tem que se atentar à classificação. Então, para a classificação dos esquemas de aterramento, nós vamos utilizar basicamente duas letras. A primeira letra significa a situação da alimentação em relação à terra. Mas como assim alimentação? Alimentação são os cabos que a concessionária entrega para a gente.
Como em circuitos de corrente alternada o fase quase nunca é aterrado, essa alimentação vai ser o neutro. Então, a primeira letra for um T, um ponto diretamente aterrado, quer dizer que o neutro fornecido pela concessionária ele vai ser aterrado. Se for a letra I, a gente tem duas situações. A isolação das partes vivas em relação à Terra. Quer dizer, o neutro não vai ser aterrado. Ou então, com a letra I também, o aterramento é feito através de impedância. Vamos seguindo. E segunda letra, situação das massas da instalação elétrica em relação à Terra. Como assim as massas? As massas significam os equipamentos de uma instalação elétrica. Letra T, se as massas estão diretamente aterradas. Quer dizer, se esses equipamentos estão em nenhum aterramento independente do aterramento da alimentação. E se for letra N, é o contrário. Esse aterramento dos equipamentos está ligado ao aterramento da alimentação. Porventura, podem vir outras letras, como S, função de neutro e proteção assegurada por condutores distintos. E C, função de neutro e proteção combinados em um único condutor. A gente vai ver aqui cada um deles. Esquema TN. Então, esquema TN, primeira letra, significa que o neutro da concessionária ele está aterrado. E N, que as massas da nossa instalação estão relacionadas com o neutro aterrado. Então, existem três variações: TNS, TNC e TNCS. TNS, o condutor neutro e de proteção são distintos. Vamos lá, a gente viu que quando tem o T como primeira letra, o neutro é aterrado. Como nós podemos ver na figura, um neutro aterrado. O N significa as massas ligadas ao aterramento da alimentação. Nós podemos ver que tanto o neutro quanto o condutor de proteção eles têm a mesma origem, eles estão no mesmo eletrodo de aterramento e eles entram separados na instalação. Por isso o S, eles têm funções com cabos distintos. Se a gente for analisar o TNC, o C quer dizer que eles estão combinados. A gente vê que eles têm a mesma origem, no mesmo eletrodo de aterramento e eles saem como um único condutor. Então, esse condutor tem tanto função de neutro como função de proteção. Quando é dessa maneira, esse condutor ele é chamado de PEN, o condutor PEN, que ele acumula funções de neutro e de proteção. Geralmente, essas tomadas são tomadas de 2 pinos. E o esquema TNCS. Em parte da instalação, o neutro e a proteção eles são o mesmo cabo, mas em algum momento esses cabos podem se separar em cabos distintos, cada um tendo a sua destinação. E o esquema TT, aqui já muda um pouquinho. A gente continua com o neutro aterrado, como primeira letra T, e a segunda letra T significa que as massas, os equipamentos são aterrados independente do neutro da concessionária. Neste caso, quando nós temos 2 tipos de aterramento, a gente precisa equipotencializar esses aterramentos. A gente precisa deixar esses aterramentos no mesmo potencial. Como vocês podem ver na figura, o T, primeira letra T, significa que o neutro está aterrado e que a proteção das massas vem de um outro eletrodo. Esse eletrodo pode ser o mesmo para todas as massas, ou para um conjunto de massas eu ter eletrodos diferentes. Vamos para o esquema IT. A gente viu que quando a letra é I, a gente não tem neutro aterrado, ou ele é aterrado através de impedância, como a gente pode ver na figura. Primeira figura, o neutro não é aterrado, e na segunda o neutro aterrado através de impedância. Mas sempre nós temos que ter o condutor de proteção das nossas instalações. Então, uma questão de concurso aqui para vocês. Vamos analisar ela juntos. No esquema de aterramento TN, a denominação da segunda letra N representa. Então, para a gente ver o que é a segunda letra, a gente tem que analisar a primeira antes. A primeira letra, T, significa que o neutro é sim aterrado. A segunda letra é N, significa que a proteção das massas está ligada ao neutro. Vamos às alternativas. A. Funções de neutro e de proteção combinadas em um único condutor. PEN. Isso é uma pegadinha, porque esse esquema é o TNC. Esse texto significaria a terceira letra. Letra B. Massas diretamente aterradas, independente do aterramento eventual de um ponto de alimentação. A gente viu que isso é a segunda letra T. E isso significa que seria um esquema TT. Letra C. Funções de neutro e de proteção assegurados por condutores distintos.
Mais uma vez, isso é uma pegadinha, isso é a terceira letra. Isso seria um esquema TNC. Então, letra D. Massas ligadas ao ponto de alimentação em corrente alternada. O ponto de alimentação é normalmente o ponto neutro. Essa questão até ensina um pouco da gente sobre aterramento da alimentação. E essa é a questão correta. Por quê? Primeiro, a letra T significa que a alimentação é enterrada e as massas estão ligadas a esse aterramento, que é justamente a letra N, a segunda letra que a questão está querendo. E letra E, um ponto diretamente enterrado. Letra E não tem nada a ver com nada, um ponto diretamente enterrado, não especifica qual é o ponto. Como resposta, letra C. Gente, com isso nós terminamos a nossa segunda aula. Espero que vocês tenham gostado e acompanhem o curso até o final.